O Diário Entrevista volta mais uma vez agora com Eloy Bereducci, um dos diretores do PT aqui em Caratinga. Ele também que trabalhou no governo de Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, governo petista, né? Um dos vice-presidentes da FAITEC, que é a fundação que gera as escolas técnicas do Rio de Janeiro. Eloy, muita turbulência em nível nacional na política brasileira. Queria que você falasse sobre o momento do governo Dilma, o que você, com esse escândalo da Lava Jato, essa pressão política e os problemas da economia. Sintetiza isso para nós. Eu só dar uma pincelada que hoje, mais do que nunca, com o mundo globalizado, a crise é internacional. Por exemplo, quando se fala da crise da Síria, todo mundo fala do ditador, al-Bashar, mas ninguém fala de uma seca de 5 anos que houve, que degringolou a economia do país e provocou revoltas e a guerra civil, que depois houve infiltrações e tal. Hoje isso está dando repercussão na Europa. As eleições nos Estados Unidos estão mais polarizadas do que aqui. Você vê Trump de um lado e a Hillary se confrontando com Bernie Sanders, que tem propostas como saúde gratuita, educação gratuita, porque lá nos Estados Unidos o cara, para se formar, ele releva o resto da vida se conseguir emprego para pagar o curso superior que ele fez. Agora, no Brasil, tem que olhar um pouquinho a história. Para não ir longe, vamos em 54. Tem gente dizendo assim, que a Dilma foi competente até agora, o ano passado. Como dissesse que o Getúlio foi competente até o dia que ele se matou. As forças que hoje combatem a Dilma são as mesmas que combateram e fizeram o Getúlio suicidar, que tentaram derrubar o Juscelino. O Getúlio foi dito que foi o governo mais corrupto da história. O Juscelino foi dito que foi o governo mais corrupto da história. O Jango foi dito que foi o governo mais corrupto da história. Então, a história se repete ou como farsa ou como tragédia. E o Jango era incompetente? Não era. A correlação de forças internacional e nacional fez com que, hoje todo mundo sabe, que comandou o golpe de 64 e a 4ª Frota Naval veio aqui nos Estados Unidos, e quem disse que era Humberto Castelo Branco que ia ser o presidente, entre aspas, foi o Lyndon Johnson. Presidente dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos, na época. E o Lacerda, que foi o principal articulador, que era chamado do Corvo, que achava que ia ter eleições, ia ser presidente, terminou como terminou na desgraça. Então você fala que a crise brasileira ela está sendo influenciada por uma crise internacional. E é histórica, porque é a briga da Casa Grande Senzala. Pela primeira vez desde o Lula, o negro ascendeu. Essas manifestações de domingo, todo mundo viu as estatísticas, só 9% eram negros. E 54% da população é negra ou parda. 70% tinha acima de 40 anos. 70% ganhava acima de 10 salários mínimos. Mas diretamente, Dilma cai ou não cai? Há o impeachment ou Dilma sobrevive? Profetizar é a ciência mais difícil que existe. E depende da correlação de força. Hoje foi dado um passo muito grande, que foi a nomeação do Lula para primeiro-ministro. Você vê isso com bons olhos? Claro que vejo. Vejo o Paulo Nogueira, aliás, que já trabalhou na Globo, ele põe 6 razões por que o Lula deveria e poderia fazer isso. Primeiro, porque a Lava Jato, que tenta imitar o Mani Pulita, os mãos limpas italianos, mas que se partidarizou, porque lá eles pegaram gente de todos os partidos e criaram, mesmo sem querer, um caos que deu um Berlusconi que levou a Itália à tragédia. O Moro é responsável pela perda de 1 milhão de empregos, porque ele prendendo o dono de uma empresa e impedindo que a empresa funcionasse, que ele prendesse o dono, mas não que impedisse a empresa de participar. Então, a quem interessa essa briga? No fundo, tem
3 coisas fundamentais, 4 coisas. Uma é o BRICS. O Brasil é a perna fraca do BRICS. É o único país que não tem bomba atômica. Segundo, é o pré-sal. O pré-sal está orçado em mais de 10 trilhões de dólares. É a Vale multiplicado por 1000 e é o petróleo mais barato que existe. Terceiro, quero de todo jeito que o Lula não concorra em 2018. O Lula mesmo disse, se eu morrer, já estou velho, eu viro Marte, se me matar. Se eu for preso, eu viro Mandela. E vira mesmo. E se eu não for preso, eu ganho em 2018. Então, a direita acuada, o Aécio vaiado, o Alckmin vaiado, o Beto Richa mal avaliado. Onde é que está outra proposta, além do que foi feito? O Brasil passou de 14ª potência em 12 anos para a 7ª potência do mundo. As exportações aumentaram milhões de vezes, centenas de vezes, as importações também, o fluxo de dinheiro, os empregos, etc. Agora, por exemplo, por que o Lugo foi destituído no Paraguai? Em 2 dias o Congresso destituiu o presidente eleito por milhões de paraguaios. O Zelaya foi destituído pelo Judiciário. Então você conclui que na conjuntura atual, com Lula assumindo o governo, dificilmente Dilma cai. Torna mais difícil. Por quê? O Lula, ele entrou e colocou condições que não foram explicitadas, mas quer ver um paradoxo? Nós temos 400 bilhões de dólares parados, não rendendo nada como reserva. Nós somos rebaixados, apesar de ser a 2ª reserva do mundo. Depois da China, que tem mais reserva em dólar, é o Brasil. A dívida nossa interna e externa, comparado ao PIB, é baixa em relação aos outros países. Então, para que deixar 100 bilhões de dólares lá, se dá para injetar 400 bilhões de reais na economia e fazer o pequeno e médio empresário, o trabalhador, porque os únicos que têm vantagem são os rentistas ou os patrimonialistas. Quer dizer, o juro, 14,5%, 400 mil o pobre vai paga 400% ao ano de juro, o cartão de crédito. O que estão querendo isso? Isso não pode ser a Dilma querer o tal. É uma imposição. Para quê? Para quebrar o Brasil. Para quebrar, e daí a Petrobras se entregue de uma beijada. Aí o petróleo sobe. Outra questão, como é que o petróleo a 120 dólares, de repente cai a 30 dólares? Se tem um jabuti em cima de uma jabuticabeira, alguém botou lá. Deixa eu fazer uma análise aqui. Você fala Lula, fala Dilma. E os movimentos da rua deste domingo passou? Como que você analisa? Qual o recado que esse movimento está dando diretamente depois que os analistas da Rede Globo falaram que a corrupção, que a Lava Jato? Na sua visão, como diretor do PT, numa cidade de 70 mil habitantes, de 90 mil habitantes como Caratinga, como você analisa o que aconteceu nesse domingo passado e o que você analisa que vai acontecer na sexta-feira quando o PT faz sua manifestação pró-Dilma? Primeiro, eu não diria que quem foi à rua foi o povo. E mesmo como não foi o povo? Não foi o povo. Quem foi então? Foi a elite. E os representantes da elite, porque o ricão mesmo, o 1%, não vai para a rua. Teve um lá que foi o que financiou o pagamento da amante do Fernando Henrique Cardoso, que foi lá parecendo rugendo do Debré, ele, ela e os filhos e uma mulher negra vestida de babá, carregando, emblemático, 150 anos depois do fim da escravidão, quer dizer, a babá participando de uma manifestação que no fundo é contra ela, porque as leis trabalhistas que deram direito à carteira assinada para empregado doméstica, que o cara disse que tem 4, entende? Porque o homem brasileiro e a mulher brasileira, ricos, eles não fazem o trabalho de casa. A única coisa, a serventia para o rico da panela é bater panela. Para o pobre não, para o pobre é para cozinhar. Então não houve movimento social. Eu vi no Facebook, inclusive, gente pagando pessoas por ter participado do ato. Tem no Facebook diversas coisas desse tipo. Depois, o número. Eu estive no Rio de Janeiro
Morei no Rio de Janeiro 30 anos. Estive no mínimo em 10 réveillões de Copacabana. A Copacabana inteira, com a Orla e a Avenida Atlântica cheia, não dá 2 milhões de pessoas. As fotografias tiradas, que quem é fotógrafo o filma sabe, se você tirar quase na horizontal, você pega 100 pessoas e multiplica elas por 1000. Não deu 8 quarteirões da Avenida Atlântica. Não tinha mais de 50 mil pessoas. Você olhava gente jogando futebol na praia. E tudo branco, mais de 40 anos, e por pesquisa feita pela própria Datafolha, com mais de 10 salários mínimos de ganho. Então, na sua visão, o povo não teve na rua? Não. Não teve na rua. E o povo estará na rua na sexta-feira? Quem estará na rua na sexta-feira? Pró-Dilma. O problema é que o rico pode estar na rua a qualquer momento. O pobre, quem trabalha, já é mais complicado. Então, na sexta-feira, vão estar os representantes dos movimentos sociais, vão se concentrar nas grandes capitais e nas grandes cidades, assim como o Vale do Aço e outros lugares onde existe então, classe trabalhadora. Podemos concluir o seguinte: no domingo foi a elite, na sexta vai os movimentos sociais, o povo mesmo está assistindo a televisão. Seria isso? Foi a elite e os inocentes úteis. Por exemplo, minha própria mãe e meu pai me levaram em 64, quando eu tinha 12 anos, para a missa do Padre Peyton, que depois descobriu-se que era agente da CIA. Entende? O próprio Soros, ele falou agora que na Ucrânia, quem depois, o presidente pró-Rússia, ele fundou um instituto lá, ele gastou mais de $1 bilhão para organizar os movimentos tipo Black Bloc, movimento contra a corrupção, movimentos de direita. Nessa síntese, Lula, ministro, muito acho, já denomina como primeiro-ministro. Você acha, então, que vai haver mudanças radicais na economia e na política a partir de hoje? Vai. Porque a história do Lula e da Dilma são diferentes. A Dilma é uma técnica, eu sou engenheiro, ela é economista. E geralmente, engenheiro e economista, eles veem o mundo em linha reta. O político, mesmo não tendo curso superior, o que tem mais sensibilidade, o médico, o próprio advogado, que sabe lidar com as palavras, ele sabe que o caminho mais seguro não é o caminho reto, é o caminho da negociação, da conversação, entende? Ele vê mais longe. A própria história da Dilma e do Lula mostra isso. A Dilma veio do enfrentamento armado. O Lula não. O Lula veio das lutas sindicais. Entende? A Dilma veio da classe média. O Lula veio do povão, veio do Nordeste. E aqui em Caratinga, nós estamos aí, um ano de eleições locais, o PT tem candidatos, apresentado para candidatos, no caso de João Bosco Pecini. O que você acha que o PT traz de novo para essas eleições aqui em Caratinga? Olha, eu, de novo, não digo que traga muito. Eu acho que o outro lado, Marco Antônio, Hernani, Odiel e outros, o Marco Antônio foi uma tragédia. É uma tragédia. Desapareceu, sumiu. Então, o João Bosco vai nadar de braçada. Entende? O Hernani desapareceu e seus compromissos empresariais o seguram. Entende? Então, eu acho que o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o ProUni, o Enem, a estrada a dengue. Quando eu entrei lá, eu fui um dos comandantes na luta contra a dengue. Eu disse lá, não é um problema do Roberto Carlos, não é um problema da saúde, é um problema de governo. Tanto que o Pedro Leitão, na Secretaria de Educação, participou, nós fizemos um movimento em todas as casas, mobilizamos todo o povo de Caratinga. As estradas asfaltadas, que foram 2 e tal, que vão Sapucaia e para Santa Luzia. Então, houve coisas realmente, os muros de contenção e tantas outras coisas,
os postos de saúde, e havia, pelo menos nos 2, 3 primeiros anos, uma linha que depois degringolou, mas o João Bosco deve ter pensado muito nos fatos, e eu acho que ele não vai repetir os erros, e na memória popular, o que ficou que quem representa o que é de melhor para o povo, para o povão, que não é a classe média que se horroriza, que só nega imposto de renda, que dá um jeitinho para tudo, que se horroriza com a educação, com a corrupção. Que o problema do Moro não é ele perseguir os corruptos, é ele ser seletivo. Até hoje ele não ter chamado a mulher do Cunha e a filha do Cunha, com milhões de dólares comprovados em contas, enquanto se preocupa com os pedalinhos e o iate da Dona Marisa, que vale R$4.000 e é a remo. Sei, mas na questão local, então você está falando do João Bosco. Então o João Bosco, o PT tem condições de apresentar o mesmo projeto ou não é um projeto novo? Não, ele tem que ser necessariamente mais avançado, entende? Porque, pelo que me consta, inclusive o fundo de municípios de Caratinga não diminuiu. O que me preocupa é que o mundo está mudando. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje, muito do comércio pesado, eletrodoméstico e tal, está sendo feito via internet. Então, por que uma Casas Bahia, que já fechou em Manhuaçu, ela vai manter uma Casa da Bahia em Caratinga, se o sujeito pode comprar na internet? Por que um fazendeiro que tem café, ele vai pagar 80 pessoas se ele pode comprar um equipamento que substitui essas 80 pessoas? Mas isso traz um outro problema. Resolve um problema e cria um outro problema. Do que essas pessoas vão viver? Então, eu andei esse fim de semana pela roça, além das inúmeras casas abandonadas, eu fui numa fazenda onde uma pessoa que tirava 10 bombas d'água e tinha 5 fontes, hoje de 50 milímetros, hoje ele tira uma bomba d'água de 50 milímetros e 3 fontes secadas de forma permanente. E as outras 2 são intermitentes. Chove, tem água, não choveu, e ele acha que pela primeira vez na fazenda toda dele, o ano todo, quando chegar mais para o inverno e tal, vai faltar água. Eloy, as suas considerações finais dessa entrevista sobre o momento atual da política? Eu sou um eterno otimista, mas a idade vai deixando a gente calejado. Todo mundo que se preocupa que seu filho tenha educação, tenha um curso superior. Eu queria lembrar que na Espanha 55% dos jovens estão desempregados e 90% têm curso superior. Então, esse mundo onde 1% tem tudo e 90% fica com o resto, e o que tem é uma questão que te toca até pessoalmente, a questão do meio ambiente. O homem está acabando com o mundo, o consumismo está acabando com o mundo. Trocar carro todo ano, a gasolina barata, eu não ando mais 2 quarteirões, a não ser que seja de carro. Nós temos que repensar o mundo. O próprio Soros, que é capitalista, intervencionista, ele disse, nós ricos, nós temos que pagar mais impostos, porque senão o povo, nós estamos com um índice de desigualdade no mundo pior que o da Idade Média, e com a tendência a concentrar cada vez mais. Então, ou repensamos o mundo, não da ótica do meio ambiente, mas da ótica do homem. Porque eu até botei no Facebook, a má notícia é que o mundo vai acabar dentro de breve. A boa notícia é que vão sobrar alguns. A probabilidade de eu ou você sobreviver, eu pela minha idade e tal, é como ganhar na loteria, na cena. Entende? Então, eu tenho que ser otimista, o otimismo é que moveu o homem, mas Deus vai fazer a parte dele. O homem tem que fazer a sua parte. E a nossa parte é só ver o Rio Caratinga. Esse fazendeiro da água, ele diz assim, daqui 10 anos nós vamos fazer motocross dentro de onde era o Rio Caratinga, que hoje já é uma cloaca. E falar nisso,
não se sabe quando a Copasa vai terminar essa meia sola que está fazendo aqui em Caratinga. O Diário de Entrevista termina com o diretor do PT em Caratinga, Eloy Beneduce. Nós voltamos na próxima vez. O nosso muito obrigado.